Record on this computer. Ok. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar. Esse é o nosso terceiro webinar em referência ao... ao Illuminati, aos nossos webinários Illuminati, que estão disponíveis no YouTube. Esse é o terceiro webinar, mas nós tivemos também a aula do Valdemar de Pineal, que vai estar disponível, nós vamos disponibilizar na plataforma Udemy. Então, quem quiser se aprofundar em relação à glândula pineal, a aula completa, tem quase 3 horas, vai estar na plataforma Udemy, e nós vamos deixar o link na descrição deste webinar para quem tiver interesse em se aprofundar. Bem-vindos mais uma vez, Valdemar. Eu vou agora, então, compartilhar a minha tela. Vamos lá. Aqui. Share screen. Ok. E voltamos. Pode... Posso começar? Sim, sim. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, eu não vou ficar falando semana passada, 3 horas. O que seria hoje? Apenas os tópicos principais, onde eu percebi que tiveram algumas dúvidas, para a Thalita poder entrar, né, com as essências e as ferramentas na ajuda de afinar a nossa glândula pineal. Pode pôr, tá? Ok. O próximo slide. Ok. Bom, vamos começar com a parte física dela. O outro nome é epífise, tá? Glândula pineal ou epífise. Ela é muito pequenininha, vejam aí, 4 milímetros, tem a largura, 8 milímetros de comprimento, muito pequena. Seria como um grande grão de arroz. Porém, de importância muito grande, porque a gente já vê que na humanidade, várias culturas, vários estudiosos, já há muitos anos, vêm falando dela. Quer dizer, algo especial tem que ter nessa glândula. E o que se fala? Qual que é a parte energética dela? Bom, deixa eu terminar aqui antes explicando da parte física, né? Vejam aqui nesse slide também que 80% das pessoas apresentam concreções calcárias em forma de cristais. Tá? Antes de continuar, porque aí como eu vou falar algumas coisinhas, pode ser que confunda um pouquinho, 2 coisas muito, muito importantes para hoje, para a Thalita poder entrar, eu vou ressaltar antes de explicar, depois eu vou voltar a falar disso daí. Primeiro, que a glândula pineal é a glândula que nos conecta com outras dimensões. Então, a função dessa glândula é de ser um transdutor transdimensional, ou seja, receber energias da nossa alma, por exemplo, né, ou de outras consciências, e traduzir isso para o nosso sistema nervoso para que a gente possa fazer um pensamento desse. Então, é a glândula que nos conecta com a alma. Todos os nossos pensamentos, emoções, intuições, né, para os terapeutas, olha, tudo isso está relacionado com a glândula pineal. Tem que ser recebido pela pineal para depois passar para outras áreas do nosso sistema nervoso, né, o córtex pré-frontal, por exemplo, para a gente ter uma noção do que estamos pensando. Tá, esse é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de enfatizar. Vou falar novamente. Agora o outro. A glândula pineal, não há problema algum dela apresentar concreções calcárias. Ou seja, ela vai apresentar cristais. E todos sabem que cristal é um material da natureza que consegue conduzir muito a energia. Tá? Então, não é um problema, como muitas pessoas acham. Eu vou ter que descalcificar. Mesmo porque ela não calcifica. Se você pegar um pinealócito, se pegar umas células da glia que está como o astrócito, que estão na glândula pineal, eles estão trabalhando perfeitamente. A glândula não está calcificando, como se pensa.
o que vai acontecer é depósito de fosfato de cálcio, carbonato de cálcio. Aí esse fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, adquire uma certa inteligência e forma um posicionamento espacial de suas moléculas, formando um cristal, que terá uma função. Ok? Nós vamos ver rapidinho, hoje bem rapidinho. Então, o que está nesse slide, 80% das pessoas apresentam as concreções calcárias em forma de cristal. Tá? Nós temos esses cristais de apatita ou hidroxiapatita formando o esmalte do nosso dente também. Com relação também à parte física da pineal, a sua principal secreção é a melatonina. Ela foi descoberta em 1958, é derivada da serotonina e como função principal, porque ela tem uma infinidade de funções, de atuações do nosso organismo, que eu falei na aula. Quem quiser ver melhor, né, que não viu a aula, vale a pena assistir, porque tem muitas coisas que a melatonina está relacionada. Mas a principal seria, no ser humano, induzir ao sono. Induzindo ao sono, nós temos o quê? O dia e noite, né? Ela nos dá a capacidade de entrar num ciclo. Nós vamos ver aí no próximo slide por que isso é importante. A melatonina tem importância nesse induzir ao sono. Agora, a definição energética dessa glândula, apenas um trecho do livro de André Luiz. Veja o que ele diz. Fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos de reflexão, pensamento, meditação e do discernimento. Ou seja, praticamente tudo que nós usamos para poder evoluir, né, para poder fazer o nosso trajeto aqui neste plano, quando encarnado, tudo vai passar pela pineal. Ou seja, refletir, pensar, ter discernimento, emoções, tudo que é necessário para a nossa evolução tem que se passar, tem que ser recebido pela pineal. Tá? Essa é a sua função energética. E, como eu falei agora há pouco, a liberação de melatonina nos induz ao sono, então nós entramos em um ciclo. Nós pareamos com o ciclo dia e noite do nosso planeta. Tá? Isso também vai nos parear com ciclos lunares, porque ela tem também receptores magnéticos, que eu até comentei na aula, né, que é o que mostra o caminho para os pássaros migratórios, aonde que ele está na Terra. Então, essa glândula nos coloca em sincronicidade cósmica. Além de conectar com o plano espiritual, ela dá essa sincronicidade. E nós temos muitos ciclos a seguir durante a nossa vida material, né, física. Existe o ciclo menstrual, a gestação, ela não é por meses, o correto seria por semanas lunares. Ciclo circadiano, né, o dia e noite. Então, é uma glândula, do ponto de vista físico também, muito importante. E como eu falei da outra vez, não está no slide aqui, ela também vai ditar o ritmo, o ciclo da nossa outra glândula que comanda as demais, que seria a hipófise. Então, ela também dita o ritmo para o hipotálamo e hipófise, que vai, por sua vez, dar o comando para as outras glândulas e os outros hormônios a serem secretados no nosso organismo. Então, ela é a regente, né, a maestro do nosso corpo físico. O próximo slide é para evidenciar essa parte, vamos dizer, energética, espiritual dessa glândula, diferente de qualquer outro órgão nosso, que nós temos, por exemplo, se você pegar o rim, o fígado de uma pessoa e tira de outra pessoa, você não tem diferenças. No máximo em tamanho, né? Um pouquinho maior, quando, a maioria das vezes, quando normal esse órgão, você não vê diferenças. Já na glândula pineal, esse slide mostra formas completamente diferentes de uma para outra. Isso demonstra o quê? Que é tão grande a sua relação com a nossa alma, e sabe que nós somos indivíduos, seres únicos, né? Então, ela também está mostrando
essa individualidade anímica, ela está representando isso. Cada pessoa tem uma glândula diferente. E tem as concreções calcárias, ou os cristais de apatita, também diferentes. Não temos uma pessoa com a deposição de cristais de apatita igual a da outra. Ok? Vamos para o próximo. Aqui, muito importante. Quem é da área de saúde, obviamente conhece Junqueira e Carneiro, né, que são dois estudiosos assim, de fisiologia importantíssimo. Vejam o que eles falam, que é a primeira parte desse slide. Que a areia cerebral é composta por depósitos de fosfato e carbonato de cálcio, encontrado geralmente na glândula pineal de adultos, aumentando com o passar dos anos. Mas, importantíssimo, gostaria que guardassem isso. Essa calcificação não impede o funcionamento da pineal, visto que mesmo com a idade avançada, quando o acúmulo de concreções é maior, a glândula tem suas substâncias ativas e enzimas nela presentes em perfeito estado. Ou seja, fisicamente não ocorre nenhum problema esses depósitos. Inclusive, existem alguns autores que associam esses depósitos como se ele ajudasse o metabolismo, né, do pinealócito, precisaria às vezes de cálcio, e esse seria como vamos dizer, um armazém de cálcio. Não está provado, mas é uma suposição. O que se sabe é que não altera em nada o funcionamento. E se não altera o funcionamento físico, o funcional energético também não vai ser alterado. Nós vamos ver mais adiante. Outros dois autores, né, Binkley e Hayter, o que eles falam? As concreções aparecem ainda na infância e aumentam com a idade em alguns casos, até quase calcificação total, mas sem interferência de sua função. Quando ele fala calcificação, não é a glândula virando uma pedra, é tendo uma quantidade muito grande de cristais entre. Vejam essa foto, tá vendo? Essa estrutura que contém esses anéis, essas duas estruturas são os dois cristais. E em volta nós temos as células. Então as células estão funcionando perfeitamente com cristais ao seu redor. Não é a glândula calcificando, e sim aparecimento de cristais dentro da glândula, que terá uma função. Nós vamos ver já nos próximos slides. Algo que também é muito importante salientar é que não é possível nem aumentar e nem diminuir as concreções calcárias da pineal. Se tentar, eu quero aumentar, eu vou fazer um trabalho, não tem como. Você não consegue mudar, porque é uma característica biológica de cada pessoa. Se o nosso corpo é feito pela nossa alma, pelo nosso espírito, e ele já vem assim, quando eu falo vem assim, existem bebês que nascem com alguns cristais. Então, assim, não é também o resultado de algo errado que foi feito, né? Como causa e efeito, a lei da causa e efeito. Não, simplesmente é uma característica. Da mesma maneira que olhos claros, olhos castanhos, você não vai mudar os seus olhos. Hoje em dia coloca lente, mas você não está mudando. Então, assim, não tem como alterá-las. Agora, o que existe de problema com essas calcificações e que nós podemos e devemos intervir? É o excesso de ingestão de flúor. Ingestão que é presente na água da maioria das cidades grandes do mundo. E da pasta dental não tem problema, porque a quantidade que se tem, você vai cuspir, mesmo com a assimilação pela mucosa, não é tão... Existe um nível ideal de flúor que a gente tem que ter. O problema é o excesso de ingestão que estaria nessa água. Isso sim pode provocar a alteração da função desses cristais, porque esses cristais têm uma função energética, que eu já vou falar. Tá? Então, o que a gente deve fazer? Evitar cozinhar e beber água da torneira, né, que vem pública, tap water, porque existe uma quantidade muito grande de flúor. Então, fazendo isso, a gente já consegue atuar bem em alguma alteração energética da nossa glândula pineal. Porque quando associada, o próximo slide, associada ao flúor, ela muda suas características de
apatita, ou também hidroxiapatita, ela se transforma agora em fluoridroxiapatita. Quando estamos falando dos cristais de apatita no dente, é benéfico, porque ele vai ficar mais resistente aos ácidos do metabolismo bacteriano que tem na nossa boca. Então, vai defender o nosso dente à cárie. Agora, com relação à pineal, iria atrapalhar na sintonização, no recebimento das ondas eletromagnéticas, que é a função desses cristais. Ok? O próximo slide, a gente percebe aqui que esses cristais têm uma função, é algo desejado pelo nosso corpo físico. Se é pelo corpo físico, fomos a nossa parte espiritual que emitiu essa informação, né, para que ele fosse formado. Como eu disse, é uma característica biológica de cada um, ter uma quantidade, em que idade e qual a maneira espacial que ela vai se apresentar. Vejam esse slide. Vocês estão vendo esses dutos? Né? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, anotações. Espera aí. Vou pôr então, esses dutinhos assim? Isso. Isso são vasos sanguíneos. Passando ao redor dos cristais de apatita. E além disso, esses cristais, eles são envolvidos com tecido conjuntivo, né? São fibras colágenas. Quer dizer, se o nosso corpo está mandando vasos sanguíneos, está envolvendo ele, né, com fibras colágenas, ele tem a sua função. Tanto é que o correto não é nem falar calcificação, e sim biomineralização. O mesmo processo que acontece, por exemplo, com o nosso osso, que é vivo. Então, esses cristais é considerado pelo nosso corpo como uma estrutura viva. Se tem corrente sanguínea, portanto, é uma estrutura viva. Há desejo que ele se permaneça, que ele seja formado pelo nosso corpo. Tá? Agora, mudando, para quem apresenta esses cristais, qual que seria a sua função? Bom, para isso com estudos feitos com raio-x, né? Por Dr. Sérgio de Oliveira, na Universidade, na Unispírito, Universidade de Espírito, daqui é um setor da Universidade de São Paulo que ele abriu. Ele diz o seguinte, que quando uma pessoa está em um fenômeno extrasensorial ou fenômeno mediúnico, né? Ela vai receber uma energia eletromagnética. Essa energia vai ser refletida, vai ser em cada cristal de hidroxiapatita, como a gente vê aqui no slide, e ela vai ricocheteando para formar como se fosse uma caixa de ressonância. Né? Então, formam linhas de tensão para que seja fácil a compreensão deste comando, desta informação que está contida nessa energia eletromagnética. Vai ficar mais tempo nessa região. Então, ele vai ser recebido e passado para outras áreas do cérebro, como eu comentei, para transformá-lo em um pensamento para o córtex frontal do nosso cérebro. Okay? Então, a função seria manter ela mais tempo, no caso de um processo mediúnico. E ele até preconiza que, dependendo da quantidade de cristais, então a gente não pode falar, isso é bom, isso é ruim, quem não tem é ruim, quem tem muito é péssimo ou é bom. Não, simplesmente são, como eu disse, características biológicas que irão refletir, obviamente, em características espirituais, né? Porque, por exemplo, pessoas com mais cristais seriam aquelas pessoas que têm um contato com consciências inteligentes, né? Ou mesmo com o teu próprio eu superior, mas que teria aquela capacidade de psicofonia, ou seja, ouvir e falar o que outra consciência está te passando. Ou então quem tem aquela transe, quem entra em transe de possessão, né, que recebem a incorporação de uma outra energia, e telepatia. Então essas pessoas apresentam mais cristais, porque são situações
em que essa ressonância precisaria estar mais presente, porque são processos um pouco mais complicados, né, de compressão. Muda o slide. Ai, meu Deus, esqueci. E pessoas com menos cristais são pessoas com tendências a desdobramento, né? É uma pequena parte da população que tem menos cristais. Não quer dizer que quem tem mais cristais não vai poder fazer isso. Pode, mas ele é característico de pessoas que têm tendência a desdobramento, segundo o Dr. Sérgio Oliveira em suas pesquisas. Então, são em médios de ectoplasmia, aquelas pessoas que fazem cura com imposição de mãos, né? Então, é uma maneira diferente de você receber a energia para poder passar para a pessoa que está sendo curada. E também não quer dizer que essa pessoa não vai ter intuições, não vai ter pensamento. Vai ter. O que não vai ter é essa diferenciação, vamos dizer, essa sensorial, né? Que eu falei anteriormente, como psicografia, psicofonia. Agora, para terminar, porque a Thalita, hoje o tema é o quê que ela vai falar? De artifícios que nós vamos usar para melhorar o desempenho da nossa glândula pineal com essa conexão com a nossa alma ou em receber comandos inteligentes. Então, ela vai mostrar, vamos dizer assim, maneiras para facilitar algo que já é nosso e que nós temos também o poder de manter bem alinhado. O que depende de nós é deixá-la bem alinhadinha para o seu trabalho, com algumas práticas que deveriam ser seguidas, porque também não adianta ouvir o que ela está falando, usar o que ela vai falar aqui, né, como os florais, aromaterapia, e não utilizar desse treinamento. Seria como andar com a Bíblia debaixo do braço, achando que está fazendo uma coisa boa, né, com Deus, só passeando com ela, sem utilizar, sem orar, né? Seria mais ou menos isso. Então vamos ver o que é a nossa parte para poder usar o que ela vai passar aqui. Então, para deixá-la no seu máximo, o repouso adequado, aquilo lá de trocar dia por noite, a gente viu na aula quais são os resultados físicos e energéticos dessa troca dia-noite, exercícios físicos, exercícios respiratórios, tá? Um regime alimentar, ou seja, alimentos de boa origem, asseio do corpo físico, asseio do nosso viver, da nossa alma, né? Em um aspecto mais amplo de asseio, e isenção de vícios. Com isso, a gente coloca ela na máxima vibração, vai ficar fácil de conseguir o máximo do seu funcionamento, junto com o que a Thalita vai falar. E, como ela é uma glândula que capta estímulos eletromagnéticos, a gente pode captar coisas boas, porém, a gente também pode captar, como a nossa TV, a gente pode ver um filme Madre Teresa de Calcutá e pode ver um filme de terror com muitas mortes de baixa vibração. Ela também pode captar. Então, para que isso não ocorra, vamos para o nosso próximo slide. Para mantê-las, vamos dizer assim, imune, né? Ou tentar evitar que entre essas vibrações baixas, para ela não capte isso, a gente saia dessa sintonia, a gente poderia entrar nessas medidas, que seria o quê? Cultivar a oração. Já tem vários trabalhos científicos feitos e ainda alguns em andamento, mostrando a oração e a meditação, os benefícios dos dois com relação à glândula pineal e para a nossa evolução espiritual e física também. Então, cultivar a oração, estudo nobre, né, o que nós vamos ler? Meditação, virtudes cristãs e desejo de servir. Com isso, a gente estaria formando um manto protetor para que ela não receba energias daninhas, que não sejam boas. Agora a Thalita vai entrar com os florais. Com os florais. Com material da aromaterapia também, cedido pela Andrea D'Arco. Mas assim, vocês veem que nesse PowerPoint está falando sobre a meditação. A meditação, como o Valdemar citou na aula dele, tem comprovações científicas de como ela consegue, porque ela vai liberando o DMT,
a meditação. Ela Quando aumenta aquela frequência, ela aumenta também a circulação sanguínea na glândula. Isso. Ela sintoniza, a conexão, ou seja, ela deixa a nossa glândula afinadinha. Então, para quem tem a capacidade de fazer uma meditação assim bem profunda e consegue chegar no estado meditativo, a meditação é excelente, tá? O efeito da oração também é muito parecido. Oração, isso. Isso está comprovado cientificamente, porque você compartilhou com a gente as pesquisas. Mas obrigada, meu amorzinho. Ele Tchau, vai dar uma saída. Hoje ele vai me deixar, gente, vai me mandar com vocês. Mas eu tô bem acompanhada. Muito bem. Beijo a todos. Beijo. Agora tchau. eu vou pegar aqui a câmera, passar para mim agora. Vamos lá, então, gente. Então, com tudo isso que nós vimos, o que a gente percebe? Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera. Que a pineal, isso é uma fala até da Luciana Canguçu, uma professora maravilhosa nossa. O que ela faz? Ela é um centro norteador nosso. Então, a glândula pineal, ela faz parte do processo de recepção, de transdução, de todas essas frequências sutis. Então, ela é muito importante para a gente ter essa recepção energética, receber as informações e, ao mesmo tempo, emitirmos as nossas frequências, né? Tem uma frase que falam muito, que o universo ele não entende as palavras, mas ele entende as frequências, a vibração. E é exatamente isso, é a nossa pineal que faz, né? O nosso coração e a nossa pineal que fazem essa expansão frequencial do nosso ser. Nós vibramos, nós temos uma frequência energética. O que a gente pensa, o que a gente fala, né? Tudo isso nós estamos emitindo, mas a pineal é a nossa antena. Ela é a nossa antena frequencial. E ela também que nos ajuda nessa conexão, né? A que você quer estar conectado, né? A que você quer estar conectado. Então, ela é bem o nosso centro norteador. Vamos cuidar muito bem dela, né? Então, como foi comentado na aula da pineal, nós precisamos fazer limpezas nela caso, né, a gente esteja sobre a tutela de muita emissão de frequências nocivas, como os nossos celulares, computador, redes de energia elétrica. Então, nós temos 3 excelentes essências florais para a limpeza da glândula pineal, tá? Uma delas é a bambusa. E olha só que interessante, a bambusa, ela é como também um condutor. É para aquele tipo de pessoa que ela é muito assim, tá muito perdida com supérfluos, ela é um pouco cabeça oca, só com a cabeça em futilidades. Ela faz o que? Ela nos reconecta com a alma, ela dá um direcionamento. É como se a pessoa tivesse, a pessoa está sem contato com o seu eu, né? Ela está sem esse alinhamento, então ele vem direcionar o propósito e ajuda a aprimorar o que? A criatividade, as ideias. Então, o bambusa, além de limpar, ele é um condutor. Essa não é específica da pineal, tá? Esse é um de limpeza da pineal. A outra essência para limpeza é uma ameixa. Mas a ameixa vem o que? Fazer o tipo de limpeza que a ameixa vem fazer são de frequências mais químicas, por exemplo. Excesso de algum remédio, excesso de algo que esteja assim deformando a nossa matriz etérica. Então, a ameixa vem limpar, porque se a gente fica sobre a vibração desses elementos, a gente pode ficar com perturbação, se sentir perturbado, agitação interna. Então, o ameixa, quando ele faz essa limpeza, ele também, você começa a coordenar seus pensamentos, ele vem restaurar e harmonizar o nosso corpo etérico, né? Ajuda a reprogramar o padrão energético do nosso próprio corpo etérico e recompõe o ritmo e as desordens nos corpos sutis e físicos. Então, olha só que importante, 2 essências importantes para a limpeza da pineal. E a terceira, que eu não comentei na aula de pineal da última vez, mas ela é muito importante, é o cachofra, porque ela promove grandes transformações no campo da consciência. Ela que equilibra todos os chakras superiores, porque a glândula pineal,
ela está conectada com o chakra coronário, mas para o hinduísmo, ela está conectada com o chakra frontal. Porque como a gente comentou também lá na aula, a mesma células que vão originar os nossos olhos, ela tem a formação ali da pineal, como se ela fosse realmente um terceiro olho. Então, o alcachofra que vem harmonizar todos esses chakras superiores, né? Então, e ela é excelente para quem? Para quem tem que se atualizar e sente uma trava interna. Por exemplo, para quem tem resistência, essa resistência que agora a gente começou a fazer os webinários, o Valdemar a dar aula online. A gente tinha uma resistência com isso do online, né? Mas, então, o alcachofra vem facilitar, sabe, gente? São limitações, mas essas limitações estão na nossa cabeça. Vamos lá. Gente, pessoas que têm dificuldade com línguas, né? O alcachofra, ele vem, é como se ele viesse oxigenar, abrir, quebrar paradigmas, sabe? Então, são 3 essências excelentes para a limpeza da pineal. Agora, a principal essência, que é a essência que ativa a pineal e nos alinha, é a poaia rosa. Para quem não conhece a flor da poaia rosa, as florzinhas, elas nascem no próprio talo. É uma flor no talinho, uma em cima da outra. E foi muito interessante que minha mãe, quando ela estava sintonizando essa essência, ela se viu do alto do cosmos, das estrelas, olhando o trabalho em sincronia das abelhas aqui na Terra, né? Então, quando a gente começa a tomar essa essência floral, a gente começa a entrar em sincronia com o ritmo cósmico, com o universo. Porque mentalmente a gente acha que a gente é só, né, isso aqui. Quem imaginou que fosse acontecer, começando um problema na China, que a gente fosse ser atingido, né? Então, não, somos todos um, estamos todos conectados, né? Então, ela faz uma conexão. Tem um comentário aqui que a Vânia não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se é só o monitor da Vânia, mas vamos lá. Tá, eles estão ouvindo sim, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Vamos lá. Então, a poaia vem trabalhar essa sincronicidade cósmica para alinhar. O nome científico de poaia rosa é Spermacossi versiculata, que é como uma semente que com giro ela se faz presente. É como se eu, ao tomar o poaia rosa, eu me pontuasse no universo. Eu falo, universo, olha, eu tenho um propósito e me ajuda a concretizar esse propósito, sabe? Então, o poaia, ele começa a facilitar esse processo de você implantar o seu propósito aqui na Terra, tá? Então, vamos lá. A poaia rosa, olha só que interessante, ela é excelente também para auxiliar nas mudanças de hábito. Então, se você precisa mudar algum hábito, né? Implementar a meditação na sua vida, o yoga na sua vida, mudar a alimentação, o que você precisar, que você precisa se reinventar, inclusive em grandes fases de mudança que a gente precisa se reinventar. Se você juntar a poaia rosa com flor branca, vai começar a disparar essas novas ideias, essas inspirações para você conseguir concretizar o seu propósito, ok? Vamos lá. E outra essência que é importante, que ela vem trabalhar junto com o coronário, junto com a poaia, é o coronário. Ele vem o quê? Ativar aqui o nosso chakra coronário. Ela vem expandir as atividades intelectuais, nos abre para a lucidez e para o discernimento. E olha só que interessante, a florzinha do coronário, ela parece uma pequena coroinha, tá? Então, são essências que juntas, elas vêm trabalhar nesse processo de ativação da pineal, tá? Então, você pode primeiro fazer a limpeza, ou se você já junto quiser colocar as outras essências, você pode colocar todas elas num frasco, solicitar manipulação numa farmácia homeopática, ou mesmo, tá? Ou mesmo, você pode pedir para um terapeuta que você conheça, ou temos muitos terapeutas aqui, podem fazer a manipulação e começar a tomar, tá? Eu tomaria uns 6 meses, para quem ainda não sente que não
tem essa percepção extrasensorial. Mas nós temos 3 essências que ativam a percepção extrasensorial. Olha só, algodão, índica e begônia. O que essas 3 essências trabalham, né? Porque nós sentimos o mundo através dos 5 sentidos, né? Então, a aromaterapia, por exemplo, ela já entra pelo sentido do olfato. Vocês vão ver que, então, você conecta com aquela informação assim bem rápida, né? O floral, quando você começa a tomar, na verdade, você não sente, se você não está com grande desequilíbrio, ou uma taquicardia, ou extremamente nervosa, se você não tem um grande desequilíbrio, você não tem a percepção naquele momento. É com o tempo, você começa a mudar a sua percepção de vida, a sua interpretação desse mundo, né? Então, a aromaterapia, ela é um pouco assim, ela vem bem rápida, né? Eu também, ó, a Janaína tá falando que usa os 2. Eu adoro utilizar os 2. Eu aqui, tanto que quando a Andrea Darko me passou aqui as essências da aromaterapia para pineal, eu falei assim, gente, eu tenho as 2, já vou mostrar, vocês devem estar curiosos. Então, vamos lá, algodão, o que o algodão faz? Ele faz uma limpeza aqui no ouvir e no ver. Então, se você tem uma pessoa que é muito verborrágica e não escuta os outros, algodão é excelente, tá? Então, o algodão, ele vem facilitar esse escutar sutil e essa percepção sutil. E ele é um excelente floral de limpezas mesmo, ele limpa o campo bioenergético, né? Tudo que está causando qualquer distúrbio, o algodão vem fazer limpezas. O índica, ele abre assim, a nossa intuição, nosso processo de intuição, né? Então, se eu for falar as principais da poaia rosa, as principais da pineal, poaia rosa, coronário, índica e begônia, por exemplo. São 4 que elas vêm assim, né? Você vai daqui a pouco, na próxima aula, tá todo mundo com um buraquinho aqui na testa, brincadeira. Mas vamos lá, o índica, ele facilita essa percepção do que está atrás, que eu não estou percebendo. Porque às vezes as coisas acontecem aqui nesse primeiro plano, que visual você vê, mas você não está percebendo o que está por trás. Se existe algo dissimulado, algo que está acontecendo nas suas costas, né? O índica você percebe, porque a sua alma sabe, apesar de você não ver. Mas o índica traz esse conhecimento, né? E porque às vezes a gente não tem estrutura para ver esses processos. Então, às vezes a gente não quer ver, mas o índica te traz essa estrutura para você ver, perceber e enfrentar, né? E begônia, que vem o quê? Nos conectar com o nosso oráculo interno. Então, ele limpa esses canais de comunicação com o alto também. Ele favorece essa conexão do meu oráculo interno com a minha essência em si. Então, eles são essências que promovem assim, grandes transformações e facilitam essa percepção extrasensorial. Agora, uma essência que eu acredito que é muito do momento, que se fala muito, é o gerânio, né? O gerânio em si, se a gente for pensar só em questões de sentimentos e emoções, ele trabalha depressão, né? Ele trabalha as pessoas que têm um sentimento assim, tem um pouco de angústia, vive muito no passado, né? Mas o que ele faz? Ele traz a sua consciência para o aqui e agora. Ele vem trazer a consciência. Às vezes as pessoas não estão no momento presente, né? Ai, e se isso? E se aquilo? Ou ai, aquilo que aconteceu no passado, né? Então aí a gente começa a sofrer. O gerânio, ele traz para o momento presente. Então são essências que juntas elas vêm promover limpezas e grandes transformações de consciência, tá? São essências assim bem potentes. Deixa eu só dar uma olhada aqui que nós temos algumas perguntas. Olá, a Patrícia está perguntando porque ela está percebendo que muitas pessoas estão se conectando mais com a espiritualidade durante o período da quarentena. Esse isolamento pode estar liberando a nossa pineal? Não, na verdade, eu acredito que esse momento de quarentena, as pessoas estão se conectando mais consigo mesmo. Porque a meditação em si é um ir para dentro, né? Você se conecta com a sua essência, você está acima de sentimentos e emoções, porque a sua essência ela é imutável, né?
Então, você vai em conexão com si mesmo, né? Então, eu acho que a quarentena tem mais a ver com isso. Eu acredito que a quarentena ela está sendo uma grande oportunidade de evolução e de iluminação, né? Ela não é fácil para muitas pessoas que não conseguem viver no silêncio ou ficar mais para dentro de si. São pessoas que provavelmente estão passando por grandes desafios, né? A Elaine está comentando assim, não, a Rita está perguntando, e se o presente da pessoa é muito ruim, porque ela tem câncer? Então, Rita, vamos lá. Toda enfermidade, ela vem nos trazer um ensinamento, né? Muitas vezes as pessoas, quando elas se descobrem enfermas, elas não conseguem entender o porquê daquilo, por que está acontecendo isso comigo, né? Então, na verdade, tem um porquê disso, porque é como se o seu corpo estivesse falando, olha, atenção que você saiu da linha, ou algo de passado que você não limpou. Então, são momentos que nós temos de resgate, de autorresgate. Tá? E o gerânio, ele traz essa consciência, né? O porquê disso, por que isso está acontecendo comigo. Então, é como a Elaine Reginaldo está escrevendo aqui, é um momento de autoconhecimento, tá? Então, grandes transformações, grandes mudanças. Para mim, a quarentena é um momento que a humanidade está conectando com si mesmo, percebendo que todos estamos conectados com todos, tá? E a gente pode ajudar, né? Muita gente de várias maneiras. Então, eu não sei, eu estou tentando fazer o que eu posso, né, para enviar os florais para várias frentes que as pessoas estão me pedindo. A gente está tentando se desdobrar. E assim, os terapeutas que investem nos frascos para fazer as doações, porque a gente doa os estoques. Então, assim, são várias maneiras que eu vejo como as pessoas estão se conectando e se ajudando, né? Gente indo distribuir comida na rua. Então, eu acho que é uma oportunidade que nós temos de autoconhecimento. Vamos lá. Peraí, deixa eu mudar aqui. E aí, agora a gente chegou na aromaterapia. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre aromaterapia, porque eu nunca estudei aromaterapia com profundidade. Mas eu tive esse insight de, Andréa, me passa algum material, porque assim, eu sei que a aromaterapia ela ajuda muito, né? Olha aqui, eu tenho o meu sprayzinho de aromaterapia, que às vezes, quando tem água, eu ponho floral, quando não tem água, eu não ponho floral. Mas você pode. E olha que sorte, eu tinha os óleos aqui, já vou contar quais são. Então, a aromaterapia, olha só, o óleo essencial, ele é um ativo natural, que ele tem, quando você olha a microscopia eletrônica aqui embaixo, vocês têm tricomas, que são essas bolsinhas que armazenam esse óleo. Então, quando você respira, o teu sentido olfativo já entra em contato e esse processo entra dentro da gente, tá? Então, olha só, essas bolsinhas de óleo essencial é como se fosse o sangue da planta e contém mais de 250 componentes químicos. É por isso que, por exemplo, o floral, ele não é controlado pela Anvisa. Agora, a aromaterapia já é controlada pela Anvisa. Então, qualquer manipulação assim comercial que seja, tem que ter o registro da Anvisa, porque ele tem propriedades físico-químicas. Luidinho, mais silêncio. E olha só, qual que é a primeira essência, gente? Óleo essencial de olíbano, tá? É a primeira essência. Por sorte, eu tinha aqui uma da Laszlo, tá? O meu é o olíbano sagrado. Adoro, eu passo muito. Quando eu vou fazer as minhas meditações, ele me traz, assim, uma conexão. Eu amo, né? Então, olha só, é utilizado na meditação para expansão da consciência. E eu uso, gente, eu adoro. Eu passo assim, parece que eu já entro no estado meditativo muito rápido, né? No emocional, ele traz força interior, acolhimento, relaxamento, reconexão com o divino. É anti-inflamatória.
E no corpo físico, olha só para o momento atual, ele atua no sistema respiratório, tá? Atua também nas articulações e na pele como cicatrizante e regenerador celular. E olha só a foto, gente, dessa árvore. Tem que ter muita fé. Esse é o óleo da fé. Essa árvore ali, nessa pedra, ela tem que ter muita fé que ela pode crescer e ela não vai cair dali, né? Então, o olíbano é essa resina que sai da árvore, né? E que, então, se colhe essa resina para preparar esse óleo essencial. E olha só que interessante, como essa árvore é do deserto, essa resina, quando ela está com uma incidência solar muito grande na árvore, ela cria ali como uma névoa em volta da árvore para mantê-la úmida. Olha só, é um processo de sobrevivência da própria árvore, né? Então, eu falei, gente, que sorte, tenho o meu aqui em casa e eu uso com frequência. Eu não sabia que era, assim, excelente para ativar a pineal. A outra essência, ó, é o lemongrass, é uma delícia, né? O capim-limão. Eu também tenho, esse que eu tenho aqui, eu ganhei da minha professora Cuti, Ana Paula Machado, lá de Minas, né? Eles fazem alguns óleos orgânicos, eu ganhei dela. Então, ele também é um óleo de expansão da consciência. Estimula a concentração, purificação dos pensamentos, traz organização e criatividade. E no emocional, ele é um calmante, motivador, né? Traz energia da renovação, novas perspectivas. Então, olha aqui a Andrea D'Arco. Teacher, olha, a Andrea D'Arco tá aqui, eu vou até... ela não tá passando a mensagem para todos, olha lá. Então, a Andrea D'Arco tá aqui, a gente combinou de fazer um webinar juntas para vocês entenderem a diferença de aromaterapia e terapia floral. E ela vai dar, sim, cursos, tá? O site dela, gente, deixa eu passar aqui, ó. O site dela tá aqui na tela. Vocês conseguem ver, ó, www.andreadarco.com.br. O curso é maravilhoso, gente. Não perca a oportunidade, tá? E vamos lá. O lemongrass no físico é um forte desintoxicante do sistema digestório, linfático, excelente ansiolítico, indicado para insônia, além de auxiliar no alívio da fadiga e estresse. Então, olha só, são 2 óleos que têm uma potência energética sutil e física, né? E então, eu acredito assim que são aromas maravilhosos e a gente pode utilizar junto com os florais. Olha só a dica dela, da Andrea D'Arco, como que a gente pode utilizar, né? Eu já volto aqui. Como que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar em difusor de ambiente. Eu aqui em casa, particularmente, eu uso no difusor, eu pingo água, os óleos essenciais e os florais, tá? Então, porque eu estou trazendo vários níveis frequenciais para o meu ambiente. Então, é uma maneira que eu adoro utilizar. As marcas que ela indica estão aqui embaixo, porque existem várias marcas de essências, de óleos essenciais. E você também pode carregar o seu aromatizador pessoal, tá? Isso também é bem bacana. Já vi algumas joias, né? De óleo essencial que você carrega o óleo com você mesma e ele vai soltando aquele aroma. Então, a Andrea trouxe esse slide, ó, vamos refletir. Infelizmente, a gente ainda não tem estudos científicos específicos que provem que os óleos essenciais atuam na glândula pineal, tá? E também dos florais a gente não tem, infelizmente. Mas a gente sabe que boas práticas de alimentação, relaxamento, meditação, ações positivas estimulam e equilibram nossos hormônios. Então, o meu convite é que utilizem os óleos essenciais com segurança e responsabilidade, tá? E que possam te despertar prazer, relaxamento, lembranças positivas. E com certeza a glândula pineal será convidada a se ativar também. Outros óleos essenciais interessantes que ela está citando também para
a pineal ou para as emoções positivas, né? Lavanda, copaíba, sândalo e neroli, que é a flor de laranjeira. Mas muito bom. Gratidão, Andréa. Quem tiver interesse em cursos, atendimentos, o curso da Andréa é super completo, tá? Então, aqui está o contato da Andréa, que amorosamente compartilhou essas informações. Então, nós temos florais, nós temos aromaterapia, nós temos a meditação, nós temos a oração. Então, é uma questão de colocar em prática. É o que o Valdemar falou, não adianta a gente carregar a Bíblia embaixo do braço e não ir para ação, né? A gente conhece mais os homens através de suas ações do que suas palavras, porque falar é fácil. Então, né, o mais difícil é a gente colocar em prática, né? Então, agradeço a participação de todos vocês. Eu vejo que tem muitas perguntas aqui no Q&A, eu vou dar uma verificada. 270 pessoas, gente, olha, muito obrigada pela confiança. Esse webinar vai estar disponível no YouTube, tá? Gratuitamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Então, a Patrícia está comentando que essa correria do dia a dia afasta a gente da espiritualidade. Realmente, o nosso dia a dia nos afasta. Mas, primeiro, nós temos que ter o orar e vigiar no dia a dia, orar e vigiar. E por isso que a gente precisa se organizar para ter os momentos de meditação, de se cuidar e transformar isso em hábitos positivos, né? Porque se isso vira uma prática diária, fica muito fácil, tá? A Elizabeth está perguntando, para casos onde a pessoa se conecta com frequências ruins e não distingue essas frequências da realidade e vive isso como sendo real, essas essências de hoje podem ajudar? Não, tá? Elizabeth, na verdade, a pessoa que está em contato com frequências ruins, primeiro, ela precisa fechar o campo dela, fechar o campo bioenergético com arnica silvestre, algodão. Ela precisa ter a percepção do que é real, não é real. Então, tem essências que trazem essa percepção da realidade. Então, precisa criar uma composição, uma composição mais específica. Mas começaria pela fórmula da proteção, para delimitar o que é dela e o que não é dela, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito pesadelo, ela tá nessa frequência dos pesadelos. Se você começa a tomar incenso, por exemplo, você sai dessa frequência. É como um rádio, gente. A nossa pineal, ela nos põe em sintonia com determinadas frequências. Você que vai ajustar essa sintonia da sua pineal. Então, ela é nossa antena. Você que tem que trabalhar a sintonia frequencial da sua pineal, tá? A Garbini Garramiola, de Espanha, está perguntando se é olíbano. Sim, é o óleo de olíbano, ok? Então, gratidão. Vou tentar convencer o Valdemar a dar aula sobre o timo, a glândula timo, porque ele tem uma aula super profunda sobre o timo, né? A importância do timo desde a infância, qual é essa correlação com o sistema imune. E vamos ver se a gente traz essa aula para cá, mas vai ter a minha aula com a Andréa D'Arco. Eu quero trazer o André, que é um super professor sobre termografia, tá? Tem o neto do BioWell, que faz os testes. Então, assim, vamos trazer muita informação para vocês nos webinars, tá? Semanais. Um beijo, gratidão a todos. Tchau. Muito obrigada, gente, pela presença. Deixa eu ver como que eu...